Nós chegamos ao dia 34 no topo da montanha com Cristo. Estamos já na reta final dos 40 dias e hoje é dizendo sim ao poder. Ontem a gente viu da onde que vem o nosso poder, da onde que vem o poder de Deus, né? E hoje é o dizendo sim ao poder. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Ai, eu ando fazendo café muito forte. Está bem bom. Não está ruim, mas está muito forte. Peraí. Ai, eu deixei um café lá. Eu vou buscar o café, já vem. E aí? Como é que vocês estão? Bom dia, Fê. Bom dia, Cláudia. Ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada aqui. Bom, vamos lá. Ontem a gente viu, foi bem legal que já começou com uma técnica também, né? Nós estamos recebendo muitas coisas e esse curso, ele está se mostrando muito maior do que eu até pensava. Ele foi fundamental para mim, enorme quando eu fiz, né? E agora fazendo com vocês, ele tá parecendo assim muito... A sensação que eu tenho é como assim se eu tivesse assentado tijolos, né, numa casa, tivesse feito a minha casa. E agora eu tô... Ela tá secando, sabe? Tá ficando pronta para morar. É bem essa a sensação, assim, quando a gente assenta as paredes, faz o reboco, pinta e aí agora ela tá ficando pronta para morar. É bem essa sensação de que a casa tá pronta para morar. Bom dia, Fer, bom dia. Gente, muito bom dia mesmo. Eu vou esperar mais uns segundinhos para ver o pessoal, porque eu sempre entro um pouco atrasada e quando eu entro na hora o pessoal não acha que eu ia me atrasar e eu não me atrasei, né? Tem uma pergunta que uma seguidora fez lá no YouTube que eu quero responder para vocês. Ah, sim, ela pediu para eu fazer uma live sobre como fazer os pedidos para a ressonância do professor Hélio Couto, tá? Eu acho que eu vou ter que fazer uma outra live mais próxima ao meio-dia para falar disso, lá pelas 10 e pouco, tá? Porque eu faço uma live só disso, porque se eu colocar aqui no dia 34, depois as pessoas que procuram sobre a ressonância não vão ter informação porque não vão saber, né? Tá no outro título. Então, eu vou fazer hoje a live, ali pelas 10 e pouco, tá? Eu vou fazer esta live. Quanto antes acho que eu fizer, acho que eu só vou levar as meninas na escola e vou voltar pra fazer essa live, porque hoje meu dia tá bem cheio. Acho que a gente combina 10 horas a live, tá? Vamos tentar fazer mais cedo, só tenho que pegar uma chave, depois eu volto pra cá. Aí a gente faz às 10 horas a live para falar sobre os pedidos da ressonância. Como fazer os pedidos da ressonância, porque depende em que fase você tá, né? Se você tá começando os estudos de iluminação espiritual, começando, se você está no tempo do aprendizado, se você já adentrou o tempo do abraço, o tempo da ternura, se você adentrou o tempo do Cristo, né? Eu tenho que saber em que tempo você tá para poder dar instruções dos pedidos da ressonância, porque não é a mesma instrução para todo mundo, né? Por exemplo, a mesma instrução para uma pessoa que nem eu não é a mesma instrução para uma pessoa que está começando. Tanto é que eu nem posso mais fazer pedidos na ressonância, né? Não que eu não possa fazer pedidos para o universo, mas é que lembra que a gente falou aqui sobre a fusão, né? Que Jesus fala que é essa a intenção desses 40 dias. O que ele faz com a gente nesses 40 dias? O que Jesus faz com a gente nesses 40 dias, gente? Ele vem
e nos orienta, e nos guia, e nos capacita para despertar a consciência crística. E, ao mesmo tempo, ele vai nos ensinando o que ela é e como sustentar. Entende? É um processo muito lindo, né? E ele diz que só é possível um curso de amor pela prontidão que um curso em milagres trouxe no desfazer do nosso ego, né? Porque sem desfazer o nosso ego, sem desfazer a nossa personalidade humana, individual, a gente não consegue manifestar a consciência divina universal, que é o que nós realmente somos, né? Nós somos Deus em manifestação. Essa é a verdade. E Ele está se experimentando através de nós. Por isso que eu não consigo entender. Eu consigo entender porque eu já estive lá também. Mas nós que estamos aqui, a gente começa a olhar para as pessoas e para as situações de uma forma diferente. Por exemplo, a questão do mal, do fazer o mal, do aplicar o mal, do viver o mal. E essa questão do outro, de prejudicar o outro, de ferir o outro, de magoar o outro e de a gente ser ferido ou magoado pelo outro. Hoje nós temos uma visão diferente disso. A gente sabe que não existe o outro, que fomos nós que escolhemos passar por essa situação e que a qualquer momento a gente pode sair dela com um simples perdão e uma simples vontade de que seja diferente, porque a nossa consciência individual é o único poder manifestador. Gente, eu consigo ver na prática coisa que vocês não veem. Ou veem, mas não percebem. Por exemplo, certa vez, uma conhecida espiritualizada, dessas que a gente chama de vidente, que meus amigos são tudo meio assim, bruxinha, né? E ela é uma vidente, e aí ela disse, olha, tal pessoa falou mal de ti e, por isso, falou uma coisa sobre ti que não é verdade, ou mesmo que seja verdade, falou com intenção de prejudicar, né? E por isso ganhou um problema no olho. Lembra que dar é receber, que Deus só tem uma lei? A gente não liga uma coisa com a outra. A gente não liga um problema que a gente tenha físico, emocional, psíquico, espiritual, com as coisas que a gente faz e com as intenções que a gente faz. Entende? A gente não liga uma coisa com a outra. Até despertar. Depois que a gente desperta, a gente entende que tudo sou eu o tempo todo. E tudo é Deus o tempo todo. E todos são Deus em manifestação o tempo todo. E por isso nasce o amor condicional de uma forma natural. E a gente ama incondicionalmente de uma forma natural. Nos colocar no lugar do nosso irmão é natural para um Cristo desperto. Não é uma coisa que você precisa fazer força para fazer. Você naturalmente consegue sentir o sentir da pessoa, consegue entender as verdades dela, os motivos pelos quais ela faz as coisas, mesmo que você discorde, você realmente consegue se colocar no lugar dela e sentir isso e saber disso, né? E aí você não julga mais. Por mais que no mundo esteja errado, porque não existem erros na criação, né? Mas por mais que no mundo algo que alguém fez, era só uma fofoquinha, era só uma conversa, era só aquelas brincadeiras sarcásticas, sabe? Tem gente que tem costume de fazer aquelas brincadeiras sarcásticas, sabe? Eu não suportava isso, eu não aguentava. Não é porque, eu não aguento você fazer isso. Eu digo, olha, pra mim não existe brincadeira. A minha ex-sogra era assim. Ela vivia fazendo essas brincadeiras. E aí ela disse, com a Ana não dá pra brincar. Aí eu disse, não dá pra brincar comigo. Porque eu sei que o que tu tá falando é verdade, não é uma brincadeira. Então não dá pra brincar comigo. Porque eu sei que o que tu tá falando é o que tu pensa, é o que tu sente. Não é porque tu fala em tom de sarcasmo ou com risadinha
que eu vou achar que não falou sério. Pra mim, tudo que a pessoa fala é sempre sério. Eu sempre fui assim. É sempre literal, né? Eu sou meio Mateus pra isso, né? O Mateus é assim, né? Ai, agora me fugiu a palavra, mas enfim, eu sou meio assim, né? Eu sei que não existe isso, eu reparo muito, eu aprendo através da observação. Eu estudo muito, mas eu aprendo a partir da observação. Eu sou uma autodidata, eu observo e aí eu aprendo. Através da observação eu aprendo. Não é todo mundo que é assim. Se fosse, seria mais fácil, porque aí a gente observaria Jesus e seria que nem ele, né? Seria mais fácil. Né? Mas a gente não é assim, não é todo mundo que é assim. Então, seria mais fácil se a gente aprendesse a partir da observação, mas a gente quer julgar e aprender. Olha só como é mais fácil para nós aprender a partir de alguém que já morreu, que aí a gente não julga mais, né? Já morreu no mundo. Aprender de alguém que já passou, ou alguém que é muito famoso e distante da gente. Tipo, é mais fácil aprender do professor Hélio Couto do que aprender da Ana, porque o professor Hélio Couto mantém distância. A Ana mostra a humanidade. Então é mais fácil aprender de alguém que é um ícone. A gente é assim. Isso é natural. Do ego. Do humano. Não da divindade. A divindade, ela aprende por osmose. Não precisa ser nem pela observação. A simples aproximação do Cristo, da consciência crística, ela se infiltra. Osmose. Até poderia ter uma outra palavra, né? Mas a gente se intercambia, a gente se aproxima de uma consciência e a gente se torna ela também, né? É assim. Então vamos lá, hoje dizendo sim ao poder, 10 horas por aí tem live sobre como fazer os pedidos para ressonância, para quem é ressonante, tá? E eu vou ensinar também a você fazer os pedidos para o universo, para quem não é ressonante, para quem ainda não faz a ressonância. Eu já ensinei várias vezes como a gente manifesta na realidade, porque não é cocriação. Até a gente não ter o Cristo desperto em nós, não é cocriação, é manifestação. Então, eu vou ensinar vocês a fazer manifestação e os pedidos para a ressonância do professor Hélio Couto, tá? Em cada fase do período. Tá? Em cada fase que você está, tem uma instrução diferente. Da mesma forma, aquilo que eu sempre falo do olhar para dentro. Até você despertar, olhar para dentro é sentar em meditação. E é ajudar a trabalhar, a estudar no limite das tuas forças. Depois que você desperta, olhar para dentro é ver todos e tudo como um só, como Cristo, como você. Tudo se torna dentro. Então, uma palavra que alguém te diz, tu sabe que é dentro. Um ensinamento que você tem, você sabe que é dentro. Uma dor que você sente, você sabe que é dentro. Aí observando o mundo como tudo sendo dentro, depois que a gente se torna a névoa rosa, e a gente sabe que a gente é tudo e todos o tempo todo, todos que vêm a nós, tudo que vem a nós, todas as situações, somos nós. E isso é dentro. Então a gente olha para dentro, olha para tudo isso que parece externo, e se é algo que está te prejudicando, você cura, você limpa, você transmuta. E se é algo que está te beneficiando, trazendo amor, alegria, saúde, prosperidade, aí você agradece. Ontem, uma pessoa falou assim: tal pessoa é médium há tantos anos, uma excelente médium, uma pessoa que ajuda muito, mas continua pobre e sem relacionamento e cuidando de não sei quem. E essa pessoa falou isso como um exemplo a ser seguido.
E isso demonstra o quê? Demonstra ignorância em relação a quem é Deus e quem nós somos. A gente pode conhecer muito do mundo físico ou do mundo espiritual, egóico. Mas até a gente não entender quem é Deus e quem nós somos, a gente não vai conseguir viver de forma... Essa pessoa, por exemplo, ela teve várias tentações de magos negros querendo dizer, ó, eu te dou tudo que tu quiser, faz tudo que tu quiser. E ela, não. Deus te dá tudo que tu quiser o tempo todo. Porque Ele te deu a consciência única capaz de manifestar na tua vida. Então, se tu escolhe ser um excelente médium e ter uma vida de pobreza, de problemas, é uma escolha tua. Mas não precisa ser assim, entende? Você pode escolher ser um excelente médium, trabalhar para a luz e ter abundância, prosperidade sem ter apego à abundância, prosperidade, a relacionamento, sem ter nenhum apego a isso. E aí você vai estar manifestando a divindade da mesma forma que sendo o pobre pequeno pecador. Entende? Porque o único poder manifestador é a tua consciência. E para Deus, como tudo isso aqui é ilusório, para Deus não faz a mínima diferença se você anda de Ferrari, de Fusquinha ou a pé. Não faz nenhuma diferença. Entende o que eu quero dizer? Porque tudo é ilusório. E Deus não vai te julgar, Ele não tem ego. Se tu tá de carro, se tu tá a pé, se tu tá isso, se tu tá aquilo, não faz diferença. A diferença que faz é que tu tendo uma boa vida, os teus irmãos também desejam ter uma boa vida. E aí eles seguem o teu caminho como o exemplo. Lembra que eu disse que eu sigo o exemplo? Gente, a verdade é que não tem como tu servir a Deus e ter problemas, a não ser que tu queira manifestar isso, que a tua crença te impeça, que o teu paradigma te impeça. Você vai ter problemas, mas porque tu tá na manifestação, tu tá nessa terceira dimensão, vivendo isso. Mas a pessoa que resolve os problemas e a forma como você resolve os problemas são totalmente diferentes. Entende? É outra vida. Vamos lá. Dizendo sim ao poder. Eu tô creque, que nem diz o Alan, meu amigo personal. Creque. Dia 34. Dizendo sim ao poder. Poder vem da criação, não da destruição. Entretanto, criação e destruição são dois lados do mesmo contínuo, assim como são calor e frio, escuridão e luz. Ver em totalidade inclui ver os opostos, que parecem existir nesses dois extremos do nosso espectro. Se a nova maneira de ver o ser de que acabamos de falar, ver o ser como ser em relacionamento, é a chave para criar um novo mundo, como isso se relaciona com o aparente oposto da criação? Como essa nova maneira de ver se relaciona com a destruição? Acaso a criação do novo deve incluir a destruição do velho? A criação simplesmente inclui a destruição, de uma maneira muito similar a como o todo inclui o nada. Sem relacionamento, o todo e o nada são o mesmo. Em relacionamento, a diferença entre o todo e o nada é tudo. Assim também é com a criação e a destruição. Sem relacionamento, criação e destruição são o mesmo. Em relacionamento, a diferença entre criação e destruição é tudo. O relacionamento é necessário para criar diferença. No entanto, o relacionamento com tudo cria igualdade. Ou seja, a própria unicidade em essência sobre a qual falávamos.
O desejo em plenitude de coração que repousa sobre ti agora é o desejo de conhecer e experimentar essa unicidade do ser em relacionamento, em vez da diferença do ser em relacionamento. A totalidade do ser em relacionamento, em vez da separação do ser em relacionamento. Então é isso que eu estava falando. Até agora a gente estava experimentando que eu separado de ti, vivendo a minha vida, tu vivendo a tua. A partir de agora, eu entro em relacionamento, eu sou o próprio ser, eu sou o Cristo, eu sou a divindade em manifestação, e eu entro em relacionamento contigo, que é comigo mesmo, como sendo o mesmo. Não vejo mais diferença entre tu e eu e tu. É um relacionamento de unicidade, que somos o mesmo. Esse desejo com plenitude de coração pode ser realizado em ti. Está sendo realizado em ti. À medida que é realizado em ti, criarás um novo mundo. Um mundo baseado na igualdade e não na diferença. Enfrentaste e reconheceste tua disposição de deixar para trás a luta pelo especialismo e pelas diferenças. Aqui é sobre ter pessoas e coisas especiais e nos vermos como diferente, né, do nosso irmão. Nós somos iguais, o mesmo. Agora necessitas apenas reconhecer que o teu desejo em plenitude de coração já os deixou para trás. E assim começar a ver e criar essa mudança no mundo à tua volta. Esse é o teu mundo e a tua existência. Essa é a tua vida e a tua experiência de vida. Agora deves acreditar que és seu Criador e poderoso em teu relacionamento com eles. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se essa médium entender que nós somos Deus em manifestação e que tá tudo bem você ser próspero, abundante e feliz num relacionamento, bem, muito bom isso, porque você leva a frequência vibratória do planeta fazendo isso, inclusive. Você contribui duplamente com a sua alegria e com a onda de amor e abundância que você passa e com o exemplo que você se torna. Né? Se tu não tornas teu poder real, tu experimentarás a ti mesmo como impotente. Se experimentas teu ser como impotente, estás negando o poder de Deus, que é um só ser contigo. Olha só, bem o que eu falei, gente. Se tu não te tornas teu poder real, tu experimentarás a ti mesmo como impotente. Tipo, eu não tenho capacidade de mudar minha vida, eu não tenho capacidade de fazer nada. Sou uma vítima. Se experimentas teu ser como impotente, estás negando o poder de Deus, que é um só ser contigo. Entende? Jesus fala disso no Curso em Milagres. Ele diz que a gente é orgulhoso porque a gente escolhe o nosso julgamento sobre nós, de eu sou o pobre pequeno pecador, ao invés do julgamento dele sobre nós. Você é meu filho puro e santo como eu mesmo. Isso é orgulho. E a gente não vê isso, né? A gente não vê dessa forma. Que a gente aceita mais o nosso julgamento, o julgamento do mundo sobre nós, do que o de Deus sobre nós. Portanto, continuamos aproximando-nos do final de nosso tempo juntos. Ao pedirmos um ao outro que experimentemos nosso poder, o poder de igualdade do ser, estás disposto a experimentar o poder de Deus? Deixar que flua através de ti? Reconhece quantos disseram não a esse pedido. Reconhece a importância e o poder de tua disposição para dizer sim. Vocês entenderam o que ele disse aqui? Portanto, continuamos aproximando-nos do final de nosso tempo juntos, ao pedirmos um ao outro que experimentemos nosso poder. O poder da igualdade do ser.
Estás disposto a experimentar o poder de Deus? Ele pergunta. Deixar que flua através de ti? Você está disposto a deixar que o poder de Deus flua através de ti? Reconhece quantos disseram não a esse pedido? Reconhece a importância e o poder de tua disposição para dizer sim? Isso é o que Deus nos pede hoje, né? Dizendo sim ao poder de Deus. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Hoje é 29. Eu vou falar para vocês aqui as coisas que eu anotei, né? Contínuo, dois lados do mesmo contínuo, calor e frio, escuridão e luz. Somos o todo. Ver o ser como ser em relacionamento é a chave para criar o novo mundo. Poder de Deus é igual igualdade do ser. Em relacionamento... mais o que aqui? Começar a criar a mudança no novo mundo. É bem isso, né? Aí eu anotei que eu sou o criador do mundo à minha volta e sou poderoso em meu relacionamento com ele. O poder de igualdade do ser é o poder de Deus. Quando a gente tem essa consciência de quem nós realmente somos, eu tava tentando, é que quando eu acessei isso, eu achei que todo mundo tinha acessado, sabe? Quando eu despertei, eu achei que todo mundo tinha despertado. Deixa eu botar um casaquinho aqui. Eu realmente achei, sabe? Na minha ingenuidade infantil, que todo mundo tinha despertado junto, que todo mundo tinha acessado, que eu acessei, que todo mundo sabia o que eu sabia. E a verdade é que sim, todo mundo sabe o que eu sei, todo mundo acessou o que eu acessei, todo mundo sabe o que a gente sabe. Né? Da mesma forma que nós sabemos o que Jesus sabe, o que os seus apóstolos sabem. Por que e tudo isso acontece? Porque nós somos o mesmo. Então, tudo que acontece com um, acontece com todos. Tudo que acontece no teu interior, todos recebem. Por isso que Jesus fala num curso em milagres que um único professor curado cura o mundo todo, porque é verdade. Ele sozinho está curando o mundo todo, através de nós. Mas quando a gente se funde com ele, com a consciência dele, a gente percebe que a gente é ele, que é ele o tempo todo. E ele é quem? Ele é Deus. É aquilo que Jesus falou para os apóstolos dele. Vocês querem conhecer meu Pai? Me conheçam. Eu sou meu Pai encarnado. Fale sobre o seu Pai. O meu Pai? Vocês querem conhecer o meu Pai? Me conheçam. Eu sou o meu Pai. E a gente tem muita dificuldade de entender essas coisas que Jesus fala. Como assim? Ele é o Pai? Como assim você é o Cristo? Como assim quando a gente desperta é Ele que atua através de nós? Mas quando a gente está desmemoriado também é. O tempo todo, só existe Ele, a gente não existe, é isso que eu quero dizer. Se só existe Deus e nós somos Ele em manifestação, quem curou o mundo todo? Quem vai curar o mundo todo? Quem cura o mundo todo? Quem salva o mundo todo? Ele mesmo. De quem? Dele mesmo, da ignorância dele mesmo. Por isso que ele está dentro de nós o tempo todo. Lembra que ele disse, eu jamais te abandonarei. Ele não tem como nos abandonar, porque ele é o nosso ser.
Ele está dentro de todos nós o tempo todo. Ele é a névoa rosa que é tudo, o tempo todo. E também existe em formato de luz. Mas o sentir e o pensar dele é o sentir e o pensar de Deus. Não tem diferença. Eu conheço o pensar e o sentir de Deus. Eu conheço o sentir, eu tenho a visão e o toque do Mestre, de Jesus. Mas eu não sou ele. E sou ao mesmo tempo, entende? Eu não sou a encarnação de Jesus Cristo. Da mesma forma que você também não é a encarnação de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo você é Ele. E você é Deus. E você é você ao mesmo tempo. Você é divino e humano ao mesmo tempo. Você é tudo e todos ao mesmo tempo. Em tempo integral. Deu para entender isso? Deu, amorinhos? Amanhã vai ser mais longo, que é o ser um criador em unidade e relacionamento. Amanhã ele vai nos ensinar como que a gente faz para criar o novo mundo. A partir de como a gente despertou, a gente primeiro aceitou Jesus Cristo, aceitou a nossa real identidade, despertou a consciência crística divina universal, aprendeu que nós somos poderosos e criadores da nossa realidade, e agora ele vai nos ensinar a aceitar o poder de Deus. Agora ele vai nos ensinar a usar esse poder para criar. Como a gente faz isso? Porque até então a gente estava manifestando de uma forma natural e ignorante, né? A gente só existia e a nossa forma de pensar e de sentir ia manifestando. Agora ele nos pede para olhar de forma consciente e criar um novo. E é isso que ele vai ensinar a partir de amanhã. Ele escolhe os seus apóstolos, ele capacita, ele imune e ainda ele fica junto o tempo todo, atuando através deles, de nós. Entende? Não é nós, é ele o tempo todo. Lembra que teve um milagre logo que Jesus disse para os apóstolos ir para cidades e começar a operar milagres? E eles foram de 2 em 2 e foram operar milagres. E aí ele disse, os apóstolos até se assustavam quando realizavam os milagres, porque eles diziam, meu Deus, foi ele. Eles percebiam que era ele. Através deles era o Cristo se manifestando. Eles percebiam. É isso que a gente tem que perceber, que não é nós, que é ele. É ele através de nós. E ele é quem? Ele é Deus. Ele é Deus se expressando através do Filho. Que nesse caso, nesse momento, é você. Ele é Deus. Deus corrige a forma. Deus corrige os erros. Deus corrige a dor, a miséria e a morte. Nas cartas de Cristo, Jesus fala muito sobre isso, que ele ficava indignado e não aceitava a miséria, a doença. Ele não aceitava isso, ele não entendia como um Deus amoroso podia permitir isso. Essa é a mágoa de Deus que todos nós temos. Como é que um Deus amoroso permita que eu sofra, que as crianças sofram, que as pessoas sofram, que matem umas às outras, abusem, roubem umas às outras? Como que um Deus amoroso permite tudo isso? E todo mundo tem a mágoa por causa disso.
Porque o Deus amoroso te deu o poder de mudar tudo isso a qualquer momento, de manifestar livremente, de se expressar livremente. E a dor, o sofrimento, a miséria só existe no mundo porque nós escolhemos com a nossa consciência manifestar isso. Através das nossas crenças, dos nossos paradigmas, do sentimento de pequenez, de pobre pequeno pecador. Ainda se a gente se sente um pobre pequeno pecador que tem um Deus grande, poderoso, capaz de operar milagres na nossa vida ainda assim vai ser grande, abundante e milagrosa. Eu vejo vários influencers que se converteram e que têm uma vida abundante e eles se sentem o pobre pequeno pecador, mas eles acreditam que Deus é grande, poderoso e operador de milagres. E aí eles experimentam isso na vida deles. Entende que tudo que tu acredita é o que tu vai experimentar? Por isso que o professor Hélio Couto fala tanto de que precisa mudar a crença, precisa mudar a crença, precisa mudar a crença. Precisa elevar a vibração. Como eleva a vibração? Através do amor incondicional. Como é que a gente sente amor incondicional? Sabendo que somos tudo e todos e ajudando nossos irmãos. Como que a gente se ilumina espiritualmente? Ajudando, trabalhando e estudando no limite das nossas forças. É rendição. É rendição, é perdão. O caminho que Deus escolheu para voltar para casa, o meio pelo qual a gente volta pela casa, porque por caminho, eu estava conversando com a minha irmã, às vezes tem palavras, né? O meio pelo qual a gente volta para casa é através do amor incondicional, que acontece através do perdão. Perdão, amor, servir. Parar de olhar para o próprio umbigo e os próprios problemas. Ajudar. Ajudar. Ser uma ferramenta do amor na Terra. Manifestar em amor. Ah, mas então Deus não precisava ter desmemoriado a gente não precisava ter passado por tudo isso. Sim, não precisava mesmo. A gente podia estar lá em Barbelô, lá na consciência pura de Deus, e ele sentiria aquele amor, não compartilharia com ninguém, porque ele é tudo e todos o tempo todo, ele é tudo, foi antes de nos criar, nos individuar, e aí a gente estaria lá. Chegou a hora de a gente voltar para a consciência de Deus, conscientemente, porque a gente nunca saiu de lá. Um pensamento nunca deixa a sua fonte. Jesus fala disso, a física quântica fala disso. Um pensamento nunca deixa a sua fonte. Jean-Pierre Garnier Mallet. Teu pensamento cria, ele é teu, é tua emanação, mas ele afeta o mundo todo. A tua forma de pensar afeta o mundo todo. Ele cria uma forma e ele vai mundo afora e entra em fase com outras pessoas com pensamentos similares, sentimentos similares. Por isso é tão importante cancelar, que nem o professor Hélio Couto diz, tem um pensamento ruim, negativo, de medo, cancelado, cancelado, cancelado. Pense em outra coisa. E eu não conseguia fazer isso, né? Falei pra vocês. Eu fiquei 1 ano e 2 meses só pensando tenebridades. É essa palavra? Coisas tenebrosas. E quando eu me curei, eu comecei a ensinar, porque eu vi que eu sofria por nada. Quando eu percebi que eu sofria por nada, não tem como você não ensinar. Porque você vê que todo mundo sofre por nada. Da mesma forma que eu sofri por nada, e parecia muito sofrimento, muito, era o meu limite, passou do meu limite, a ponto de degradar o meu corpo físico, inclusive. Eu percebi que da mesma forma que eu me curei, todos podem se curar. Porque o sofrimento é uma ilusão. E dá para curar com EFT e com várias outras técnicas. Mas o EFT vai curar a emoção
o sentimento causador daquele problema. Especificamente. Tem outras formas, gente, com certeza. Eu falo daquelas que eu testei e eu sei que funcionam. Se você começa a usar muitas coisas, muitas formas, muitas coisas, você às vezes só ameniza sintomas. Porque se não for a partir da consciência crística, você vai amenizar sintomas, você não vai resolver nada. Jesus critica algumas formas de terapia em Um Curso em Milagres. Diz cristais, essas coisas, né? Dizendo justamente que são ilusões, é tu que dá o poder para essas pedras, para esses cristais. Né? Mas se tu acredita e dá poder para eles, eles têm poder sobre ti. Porque é tu o poder manifestador. São Germain fala isso no Livro de Ouro. Né? Ele fala isso. Ele diz, os medicamentos só funcionam para ti porque tu acredita que eles funcionam. Para quem não acredita, eles não funcionam, pode fazer o que quiser. Já foi provado pela ciência o efeito placebo. Só que a gente não entende o que isso significa. O que significa tu tomar açúcar e se curar de determinada coisa ou ter determinado resultado? Quem que manda no medicamento? É a tua consciência, não deu para entender? A ciência provou isso. A tua consciência manda no remédio, mas ela manda também na doença, na cura, em tudo. É que a gente não expande, a gente fica lá só. Ah, tomou açúcar e se curou, teve o mesmo efeito de quem tomou a medicação. Ah, era uma medicação para baixar a pressão. A pessoa tomou acreditando que era remédio para baixar a pressão e baixou. Como que isso funciona, gente? Quem que manda? A gente precisa entender quem que manda na nossa vida. É a nossa consciência. Como expandir a consciência, Gabi? Como expandir a consciência? É isso? Como expandir? Através do amor, estudar, trabalhar e ajudar no limite das nossas forças, tá? Estudar, ajudar e trabalhar no limite das nossas forças, sem passar do limite. E assim a gente expande, estudando, trabalhando e ajudando no limite das nossas forças. E aí, conforme a gente vai estudando e experimentando, a gente vai evoluindo. O amor incondicional é a chave. O professor Hélio Couto disse, mas eles estão pedindo para você dar a receita do bolo, dar bem o passo a passo. E aí ele disse, eu já dei 1000 vezes. Irmãozinhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a receita do bolo. Jesus não julgou ninguém, não condenou ninguém. E até no seu calvário, na hora da sua morte, ele emanou amor aos seus algozes. Você consegue fazer isso? Ainda não, né? Mas esse é o objetivo. Eu faço isso hoje de uma forma natural, mas não foi fácil. Porque quando a gente se vê perdendo tudo, se sentindo um nada, a gente quer acusar alguém, né? Deus, universo, pessoas, a gente quer acusar alguém pelo nosso sofrimento. Né? Nós mesmos aí entra em depressão, quer acusar alguém. A gente não pensa, olha, já que eu criei tudo isso, eu posso mudar.
e escolho mudar agora. Como é que eu faço para mudar? Pede ajuda, aceita ajuda, te rende. É rápido. Se a gente se rende, é muito rápido. Porque tem falanges de seres de luz enviados pelo Cristo, enviados por nosso Pai o tempo todo para nos ajudar. Mas eles não vão interferir na tua vida enquanto tu não aceita, tu não quer essa ajuda, entende? Tem que ser uma escolha. É que nem a questão da proteção espiritual. Tem milhões, bilhões, né, de protetores espirituais, de espíritos que protegem. Aí você vai dizer, ah, mas o Filho de Deus não precisa de proteção. O Filho de Deus desmemoriado precisa. Muita proteção, porque senão nem chega a se rememorar, se não tiver proteção. É isso que eu digo. Tem que entender aonde que tu tá, que lugar que tu tá, como é que é ali onde tu tá. E eu tô passando uma fase bem diferente, assim, na minha vida, que eu tô sentindo que o meu pensar e o meu sentir tá mudando de novo. Eu não sei o que tá acontecendo, talvez eu esteja em transição arquetípica de novo, talvez eu receba outro arquétipo. Né? Pode ser, porque tá mudando a forma de pensar. Eu recebi essa forma de pensar em janeiro do ano passado, não desse ano, do outro. Agora está começando a mudar essa forma de pensar, de manifestar. Então, provavelmente, eu esteja em transição de arquétipo, ou esse arquétipo se incorporou de uns novos saberes e está expandindo também, porque isso acontece, os arquétipos são vivos, né? Gente, então é isso. Obrigada por hoje. Nos vemos mais tarde para saber como fazer os pedidos para ressonância harmônica do professor Hélio Couto. E eu vou ensinar também de quebra tu fazer autorressonância, tá? Beijo. Até mais tarde.